Bem-vindos ao podcast da Juventude Monárquica Portuguesa. Neste episódio, temos o prazer de entrevistar o professor Pedro Quartim Graça, que é candidato a presidente à Causa Real. Primeiramente, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, doutor. E permitem-me que faça uma pequena apresentação do seu extenso currículo. Pelo que procurei, é licenciado em Direito na Universidade de Lisboa, mestre em Sociedades e Políticas Europeias pelo ISCTE, Instituto Superior de Ciências de Trabalho e da Empresa, onde foi doutorado em Políticas Públicas e trabalha atualmente como professor auxiliar. Exatamente. Ok. Obrigada. Sou professora no ISCTE, exatamente. Exato. É também investigador no Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental na Universidade do Porto e de 2005 a 2009 foi deputado da Assembleia da República. Algo que eu achei bastante interessante é que tem inúmeras publicações sobre o direito da publicidade, do mar, do direito europeu e o direito do consumidor, mas em específico que é publicado em 3 línguas diferentes: português, alemão e chinês, se não estou em erro, é verdade? É verdade, embora deva reconhecer, desde já digo, que sei falar alemão, sei falar português, inglês, francês, chinês não sei falar, mas a verdade é que tenho uma publicação em chinês, independentemente de não saber falar e escrever em chinês, mas tenho uma publicação em chinês. Isso é bastante interessante. Pelo procurei, lecionou também num instituto chinês? Sim, eu lecionei na Escola Nacional de Administração Pública de Pequim, na China, durante sensivelmente 10 dias. Lecionei lá em inglês matéria de estudos europeus, portanto, direito comunitário e estudos europeus. Foi uma Deve ter experiência sido muito uma... Sim, exato, deve ter sido uma experiência cultural fenomenal. Mas bom, a verdade é que encontramos de facto muita informação sobre o seu percurso, no entanto penso que, dada a vastidão do mesmo, isto é suficiente para ilustrar aos nossos ouvintes uma ideia do candidato que se apresenta aqui hoje. Passando à primeira pergunta, no qual teve acesso previamente, passo a dar-lhe a oportunidade para explicar quem é e apresentar, portanto, a si mesmo como candidato e a sua lista. Muito bem, eu para já gostava de agradecer muito à Juventude Monárquica Portuguesa a iniciativa que teve de me convidar para, no quadro de uma candidatura ao 26º Congresso Monárquico da Causa Real, poder ter a oportunidade, no fundo, de apresentar aqui um conjunto de ideias e de pessoas que estão reunidas à volta destas mesmas ideias. Porque, no fundo, aquilo que nós defendemos, quando digo nós, digo eu e a equipa, a vasta equipa que me rodeia, é um conjunto de ideias. E, no fundo, as pessoas servem exatamente para dar aso e para permitir que as ideias que defendemos sejam aplicadas. Não há ideias sem pessoas. No fundo, Exato. é impossível aplicar um programa, defender princípios, defender valores, sem que depois existam pessoas que estejam devidamente enquadradas e defensoras desses mesmos valores e que depois os tentem passar à prática. E, no fundo, aquilo que nós vamos fazer é, à volta de uma moção de estratégia política que designamos como Monarquia é a Liberdade, que eu sou o primeiro subscritor, precisamente apresentar, e ela ficou pronta ontem e está a ser divulgada hoje. Eu penso que, entretanto, eventualmente já terá sido enviada para a direção da Juventude Monárquica, mas, no fundo, dizia eu, à volta desta moção de estratégia política, apresentarmos um conjunto de pessoas que poderão ser aquelas pessoas que nós entendemos mais indicadas para corporizar precisamente esse projeto, do qual eu já falarei. Relativamente a mim, e agradeço a apresentação que me fez há pouco, disse no fundo o essencial. Eu sou, durante muitos anos, devo dizer, comecei a minha atividade política no PPM, há muitos anos atrás, há 40 anos atrás, e em concreto na Juventude Monárquica. Na Juventude Monárquica do então PPM, não é? E fui dirigente da Comissão Regional de Lisboa, dirigente nacional da Juventude Monárquica, fui mais tarde depois também da Comissão Executiva e da Comissão Política do PPM, e estamos a falar, portanto, de um período de tempo e de pessoas com quem privei durante muitos anos, de que sou amiga ainda hoje, as que ainda estão entre nós,
Estamos a falar de pessoas como o arquiteto Gonçalo Bartelos, como o professor Henrique Barrila Ruas, como o Dr. Augusto Ferreira do Moral, como o engenheiro Luís Coimbra, como o Dr. João Vaz Serra de Moura, enfim, um conjunto de pessoas muito diversificadas, mas todas elas, como sabe, grandes monárquicos e que tiveram e que prestaram serviços muito relevantes ao país, quer nos governos provisórios, governo provisório, com o arquiteto Ribeiro Teles, quer nos governos constitucionais, foi possível, no fundo, e depois na Assembleia da República em concreto. Aliás, se eventualmente se recordar, eu próprio estive na Assembleia da República, como referiu, de 2005 a 2009, e tive a oportunidade, podem ver esse vídeo online, no YouTube encontram, tive a oportunidade em plena Assembleia da República de deixar bem claro, e essa intervenção é muito elucidativa relativamente a isso, a propósito do 31 de janeiro, 1 de fevereiro, fiz um discurso que ficou bastante conhecido, foi bastante conhecido, que no fundo revelou aquilo que era, no fundo, que era o meu sentimento relativamente às questões conexas com o regicídio e também com aquilo tudo que se passou à época. Isso está presente, convido-vos, caso possam assistir a essa gravação desse discurso que fiz na própria Assembleia da República. Devo dizer, permitam-me em modéstia, não houve muitos monárquicos que o tivessem feito. É evidente que no passado isso aconteceu a quando da Aliança Democrática, quando houve deputados monárquicos que estiveram no Parlamento, mas não é comum, digamos, esse tipo de discurso há umas décadas largas para cá. E, portanto, por favor, remeto para esse discurso, que poderão encontrar online a minha posição relativamente a uma série de temáticas. No que diz respeito a mim próprio, como referiu, sou licenciado em Direito, depois fiz um mestrado em Sociedades e Políticas Europeias, estudei também em Espanha, na Universidade de Extremadura, onde comecei a fazer um doutoramento em Direito, ao mesmo tempo estava a fazer um segundo doutoramento aqui em Lisboa, no ISCTE, onde aliás sou professor, e acabei por ter-me decidido, por razões de tempo, apenas por terminar o doutoramento em Políticas Públicas aqui no ISCTE, o que fiz, completei em 2014, tendo apresentado uma tese, já agora permitam-me, porque é relevante aqui mesmo para os nossos ideais, que é a questão das ilhas selvagens, a importância das ilhas no quadro das políticas do ambiente e do mar. O caso das ilhas selvagens, como sabe, é um dos dois casos que nós temos, a par do Olivença, que não estão ainda completamente esclarecidos relativamente, não tanto às questões de soberania, mas mais às questões, à implicação que tudo isso tem a ver com a nossa zona económica exclusiva, entre outras questões. Não é? Portanto, no fundo, foi isso que fiz e é isso que tenho, essa atividade que tenho mantido ao longo dos anos, quer como jurisconsulto, quer como professor universitário, fundamentalmente ensinando Direito, mas depois também, a par disso, tenho mantido uma atividade intensa do ponto de vista cívico. E essa atividade cívica tem-me, por um lado, evidentemente, dividido entre questões temáticas como questões, digamos, de defesa de grandes princípios. Eu recordo que fiz parte, juntamente com o Dr. José Ribeiro Castro, da comissão que durante anos se bateu pela restauração do feriado de 1º de dezembro. Penso que alguns de vós recordarão disso, e conseguimos, foi um objetivo que o Dr. Ribeiro Castro ensinou, encabeçou e que eu tive muito gosto também de o ajudar relativamente a isso, e portanto nós conseguimos, como se recordam, recuperar o extinto feriado do 1º de dezembro, essencial para nós, para a nossa independência nacional, 1640, como bem sabem. E, portanto, foi um combate em que me empenhei, como me empenhei também noutros combates, e me empenharei sempre em todos os combates em que, no fundo, seja necessário que nós intervamos enquanto, no fundo, entre pessoas individualmente consideradas e também enquanto, no fundo, causa real, porque é isso também que aqui está em causa. É, agora, um novo desafio, um desafio que, como calcularão, não é um desafio que se assuma de ânimo leve, porque é um desafio que implica disponibilidade mental, disponibilidade física, implica, no fundo, a pessoa a crescer às suas atividades profissionais e outras, mais uma tarefa na qual tem de se empenhar, e, portanto, é isso que nós estamos a fazer, esta equipa que está a fazer. Então, que equipa é esta? Eventualmente já terão
já terão conhecimento de algumas das pessoas que estarão nesta equipa. Não vou de forma exaustiva mencionar toda a equipa que está em causa, mas dir-vos-ei que eu próprio serei o candidato a presidente. Depois teremos nesta lista também o José Aníbal Marinho Gomes, o presidente da Associação de Viana do Castelo, o atual secretário-geral José Lobão, também. Teremos o Júlio Reis Silva, teremos a Mónica Rodrigues, teremos o Manuel Guerra Pinheiro, teremos o Paulo Corte Real, teremos, portanto, no fundo, teremos quem? Teremos um conjunto de pessoas e temos, evidentemente, também a representação da juventude monárquica, como não podia deixar de ser, quer na direção, quer também noutros órgãos. No fundo, um conjunto de pessoas cuja lista exaustiva vos será enviada, às quais terão, evidentemente, acesso, um conjunto de pessoas que todas elas deram provas, têm provas dadas ao longo de muitas décadas de defesa da monarquia, da ideia da monarquia, dos princípios da monarquia, como luta no terreno, não é? Eu, no que me diz respeito, recordo-vos também, permitam-me recordar-vos que fui presidente da Junta de Estudantes Monárquicos da Faculdade de Direito de Lisboa, e no âmbito da Junta de Estudantes Monárquicos da Faculdade de Direito de Lisboa, que foi a primeira lista monárquica que alguma vez concorreu a um nível superior numa universidade portuguesa, nós próprios acabámos por ter uma votação muito significativa, uma votação que nos permitiu servir de charneira no quadro das instituições universitárias da faculdade. Tanto assim que estivemos presentes no Conselho Diretivo, através de mim próprio, estivemos presentes na Assembleia de Representantes, que é uma espécie de parlamento da faculdade, e estivemos também presentes na Associação Académica da Faculdade de Direito. E fizemos, é preciso recordá-lo, no quadro de uma situação que nos permitia, digamos, servir não só de charneira, como até assumir posições do ponto de vista emblemático e doutrinário no quadro das instituições em causa. E isso fizemos e conseguimos, na altura, através da ação que tivemos, e a nossa votação foi muito significativa à época, estamos a falar dos anos 80, mas conseguimos, no fundo, não só estar presentes no Conselho Diretivo, como influenciar no Parlamento da Universidade e permitir até que depois, no quadro da Associação Académica, nós tivéssemos, a par do então PPD, PSD e do CDS-PP, nas respectivas juventudes políticas, tivéssemos marcado então presença nesse quadro. Portanto, eu diria que, se me permite, desde muito cedo que sou monárquico, desde muito cedo mesmo, já no liceu, na atual escola secundária era monárquico, na faculdade fui monárquico sempre, mas no terreno, ou seja, atuei enquanto tal, sempre à frente de listas monárquicas. Mais tarde, a nível partidário, mantive-me, quer primeiro no PPM e depois de sair do PPM, mantive-me sempre como monárquico no quadro de outra intervenção política que desenvolvi, e mantenho hoje em dia, como no passado, quer ecologista, mas um ecologista não dos atuais, um ecologista dos históricos, não é verdade? Da ecologia política, da ecologia humanista, mas, e a par disso, também monárquico. E, portanto, não me apresento como monárquico envergonhado, nunca o fiz. Como sabemos, há casos de monárquicos que são monárquicos, às vezes, em determinados momentos, noutros, por não ser conveniente, não o são. A minha postura é de ser monárquico a tempo inteiro. E, portanto, nessa medida, apresentar-me sempre como monárquico, em qualquer sítio, sem qualquer problema, e, portanto, podendo, dessa forma, contribuir, e faço à medida das minhas possibilidades para a própria divulgação da ideia de monarquia. Não sei se respondi à sua questão ou se há mais algum ponto que eu responda. Respondeu de uma maneira bastante completa. Para recapitular o que disse, posso então depois deixar anexado os links aos vídeos que mencionou na parte inicial dos... Eu envio-lhe, não vou agora exibi-los, uma vez que isto é fundamentalmente uma conversa tendo como base o som, não é? Mas penso eu, mas poderei enviar os links, também lhe irei fazer chegar a moção de estratégia, Monarquia e Liberdade, que sou o primeiro subscritor, e também lhe farei chegar a lista de candidatos. E, aliás, eu devo dizer o seguinte, em relação à questão da lista de candidatos. A nossa lista concorre a todos os órgãos da causa. Não concorre apenas a alguns órgãos da causa. Eu não sei que outras listas se apresentarão, se há uma, se são duas. É muito importante e muito salutar que haja um número significativo, pelo menos mais uma lista que se apresente. Exato. Mas eu também diria que acho muito importante que o fizesse a todos os órgãos da causa, e não apenas a alguns dos órgãos da causa.
e nós fazemos a todos os órgãos. Nós apresentamos uma lista, quer à Direção Nacional e à sua respectiva Comissão Executiva, como apresentamos uma lista ao Conselho Fiscal, ao Conselho de Jurisdição, ao Conselho Superior e ao Conselho Monárquico. E, portanto, a nossa lista é completa. Foi uma lista que demorou muito tempo a fazer, porque são muitas pessoas, como calcular, que tiveram de ser individualmente contactadas uma a uma, como não podia deixar de ser, e, portanto, acho importante que seja eleita uma equipa, seja ela qual for, mas uma equipa que apresente uma ideia global e apresente candidaturas aos órgãos globais, para que, digamos, não haja propriamente apenas uma candidatura a uma direção, ou à direção de outro órgão qualquer. Eu, digamos, admito admito, enquanto Presidente da Mesa do Congresso, que essa solução possa ter lugar, uma vez que não é, digamos, não está proibida pelos nossos estatutos, mas não me parece que um tipo de situação dessas seja a melhor situação para a causa. A causa precisa de uma lista completa, precisa de órgãos completos, precisa de uma equipa nova completa, sem prejuízo, evidentemente, de nesta equipa se integrarem um conjunto de pessoas muito válidas, que já estiveram, algumas delas, em direções passadas e que são pessoas com provas dadas. Exato. Antes de continuar, permite-me que lhe agradeça da parte da JMP a representação que mencionou. Já vamos falar melhor no assunto mais à frente na entrevista. E o facto, permita-me também mencionar a importância de haver capacidade tanto intelectual como proativa, que nos dias de hoje, às vezes, uma esconde um pouco a outra, e fico feliz por saber que existe essa representação global na sua lista. Passando para a próxima pergunta, por que razão se candidata a presidente da causa real? Qual diria? Uma questão muito interessante. Eu devo dizer que vi as vossas perguntas, mas não preparei as respostas. Eu acho que essas coisas devem sair do coração e, portanto, Exato. não estou a ler nenhum papel. Acho que devem ser faladas, devem ser, digamos aqui, uma espécie de confissão que estou a fazer para que todas as coisas sejam muito mais genuínas. Portanto, nessa medida, olhei para as perguntas, não as preparei minimamente. Quais são as razões? Para já devo dizer o seguinte, para ser completamente honesto, não é uma coisa que se deva, não é um projeto de vida propriamente, não é? Eu, aliás, não preciso de mais projetos de vida, vou fazer 60, tenho 59 anos, vou fazer 60 no próximo mês de maio, não, digamos, diria que, se me permite, não preciso provar já muito, não é, em relação àquilo que fiz ou àquilo que não fiz, também é verdade, aquilo que fiz ou aquilo que não fiz. Mas, portanto, não é propriamente algo que se deseja, algo que as pessoas que eventualmente possam ter tido ou tenham esse projeto, não é o meu caso. Agora, eu devo dizer que fui, durante muitas semanas, para não dizer meses, fui sondado, amigavelmente pressionado, instado, se precisasse, se preferir, a me candidatar, e fui sempre dizendo que achava que não era a melhor pessoa, que devia haver outras pessoas seguramente que se fossem melhores candidatos. Portanto, pareceu-me que o ideal seria que existissem outras pessoas, outros candidatos. A verdade é que não. Mantiveram as pessoas que estavam à volta, que, digamos, que me contataram, e não foram poucas, e recebi contactos de muitas pessoas pelas quais tenho muita estima, que me instaram realmente a que avançasse. Essa pressão amigável acabou por, a determinado momento, tive de me decidir. Não é? Depois de falar com a minha mulher, acabei por me decidir candidatar, sujeitar-me, portanto, no fundo, à votação, independentemente de saber se ganha ou se perde, mas isso qualquer pessoa que se candidate tem sempre, empatar é difícil, mas há sempre as duas possibilidades, ganhar ou perder. Se não ganhar, bons parabéns a quem ganhou. Se ganhar, tenho mais um problema às costas, que é ajudar a conduzir este barco e tentar, no fundo, fazer com que seja possível cumprirmos a maior percentagem possível, uma vez mais, do nosso programa, da nossa moção de estratégia política. E, portanto, no fundo foi, por um lado, querer ajudar, e tenho feito enquanto Presidente da Mesa do Congresso nos últimos anos, já lá vão mais de 6 anos, creio eu, que sou Presidente da Mesa do Congresso, há muito tempo. Não sou, aliás, adepto da perpetuação das pessoas em cargos, muito pelo contrário. Acho que as pessoas devem ter cargos limitados, sempre defendi isso, a limitação de mandatos. É preciso dar espaço
novas caras, novas pessoas, novas ideias, uma pessoa defensora disso. Desta vez, pressionado como fui, amigavelmente pressionado como fui, acabei por me decidir avançar, embora tenha perfeita consciência que haveria pessoas que podiam desempenhar o cargo tão bem ou melhor do que eu. E, portanto, seria o primeiro apoiante dessas pessoas se essas pessoas tivessem aceito ter avançado. Não o fizeram, não quiseram, confiaram em mim e eu, não querendo também desiludi-las, acabei por aceitar apresentar ser digamos, a cabeça, passa a expressão, ou uma das cabeças aqui desta noção de estratégia e, portanto, no fundo, corporizar uma lista que vai ser concorrente aos órgãos da causa real. Portanto, é evidente que tem de haver motivação. Se não houvesse motivação, eu também não me apresentaria, não é? Agora, tenho noção das dificuldades, daquilo que enfrentamos, do tempo muito difícil que atravessamos, e hoje em dia talvez até mais difícil do que nunca, e dos grandes desafios que são colocados à causa e ao país. Nessa medida, procurarei, usando também um pouco da minha experiência política, que já leva uns aninhos, procurarei, digamos, de uma forma não partidária, evidentemente, procurarei, com a ajuda de todos os monárquicos, projetar a causa real e projetar a monarquia para que, no final, seja possível, o mais depressa possível, que tenhamos a desejada mudança de regime, que seja possível, por via democrática, fazermos a mudança e, digamos, evidentemente, restaurarmos aquilo que todos nós desejamos, que é a monarquia em Portugal. Bom, então acabou de mencionar projetar a causa real, que será uma das 3 respostas à próxima pergunta, que seria quais serão os seus 3 principais objetivos. Portanto, mencionou projetar a causa real por via democrática. Se quiser mencionar dentro desta ou outros objetivos Muito adjacentes. bem, muito gosto. São vários, não são só 3, nós somos mais ambiciosos. Embora também lhe diga, se conseguimos cumprir uma percentagem significativa do nosso programa, a restauração ficará mais perto, não tenho dúvidas disso. Portanto, elencar-lhe aqui de forma relativamente sintética, para que não seja muito confuso, um conjunto de medidas propostas que defendemos. A primeira dos quais, no fundo, é o apoio, como não pode deixar de ser, da causa ao Sr. Dom Duarte e à família real, mas já com uma especial atenção ao Sr. Dom Afonso na preparação do seu futuro e da sua ligação ao povo português. Nesta simbiose que defendemos, entre a identificação do povo com o seu rei, o seu país, aumentando e consolidando a relação, a agenda com a família real, e, portanto, também perspectivando e esperando ter da Casa Real esse mesmo apoio e essa mesma colaboração ativa. Por outro lado, em segundo lugar, temos o dever da causa em estimular e apoiar as reais associações nas suas atividades e, depois, de forma mais interna, achamos que há um conjunto de medidas que deverão ser adotadas pela causa. Não só uma revisão de estatutos, tendo nomeadamente em conta a questão do número de delegados das reais associações e da juventude monárquica portuguesa e o modo de confirmação, como uma clarificação de competências, nomeadamente em relação ao Congresso, por parte do Presidente da Mesa do Congresso. Defendemos também a criação junto às reais associações da figura de associado cônjuge e associados filhos, com cota reduzida. Parece-me que isto é muito importante e uma matéria muito sensível para um conjunto de pessoas mais novas que não estão em condições de pagar os valores que, digamos, os mais velhos pagam. Encaramos também a ponderação da profissionalização ou semi-profissionalização da gestão da causa real, e temos de ver os meios que temos disponíveis ou não para alcançar este objetivo. E depois, de acordo com aquilo que há pouco referi, e que também referiu bem, achamos que a causa deve fazer uma aposta muito grande ao nível da sua imagem, da sua causa e da imagem da monarquia. Isto a nível de merchandising, levando em linha de conta questões como direitos da imagem da Casa Real, aumento da oferta de produtos da causa e das reais associações, mas com uma imagem única, que me parece muito importante, sem prejuízo, evidentemente, da autonomia de cada real associação no quadro das suas competências. Além disto, penso que a causa real deve fortalecer os aspectos de comunicação, não só pelo reforço dos meios que já existem, ou seja, o Correio Real, que é produzido pela Real Associação de Lisboa, para a Causa Real, da Real Gazeta do Alto Minho, produzido pela Real Associação de Viana do Castelo, e também o aproveitamento adequado de promoção da TV Monarquia. Ou seja, em meios, instrumentos, veículos da causa real, geridos pelas reais associações respectivas, quando é o caso,
mas entidades, meios que devemos fortalecer do ponto de vista da sustentabilidade financeira, em articulação, evidentemente, com as reais associações. Claro, isto entendemos, entre outras coisas, não vou falar de todos os pontos, achamos que a causa deve aumentar a ligação, quer à Casa Real, às reais associações e à JMP, por intermédio de eventos conjugados e sistémicos, como deve, por exemplo, dar continuidade a uma iniciativa muito feliz, que foi o Prémio Gonçalo Ribeiro Teles, que foi embora lançado pela atual direção, e foi concretizado pelo excelente trabalho desenvolvido pela doutora Teresa Corte Real, atual Presidente da Direção. Para além disso, temos uma proposta muito inovadora, que é criar o programa Liderança Jovem. Liderança Jovem, educar para antecipar. Qual é o objetivo deste programa? É o de, visa, portanto, no fundo, o desenho de um programa de liderança inovador, liderança jovem inovador, com o objetivo de desenvolver competências de autoliderança e a aquisição de um conjunto de instrumentos de referência no desenvolvimento pessoal sustentável do jovem. Este programa será destinado particularmente a jovens, enfim, do terceiro ciclo, nível secundário e também universitário. O que é que está aqui em causa? Fundamentalmente valores, lições de pensadores estratégicos clássicos, pensamento prospectivo, pensamento crítico, competências profissionais para adquirir um estatuto axial que seja orientado para a compreensão e adaptação ao futuro próximo. Para além disso, parece-me que se deve também, no quadro destas várias medidas, adotar questões como seja, por exemplo, ensinar a designação do rei dos portugueses como o Sr. Eduardo como rei dos portugueses, e na integração do Duque ou dos Duques de Bragança no protocolo de Estado. Isso parece-me ser uma questão importante, pela qual, que já foi objeto anteriormente de uma altura de direção de uma luta grande que foi feita, sem resultados é certo, mas não por falta de luta, mas que uma matéria que deve ser mantida. E deve, evidentemente também, a causa deve também lutar pela introdução de alterações constitucionais que possibilitem mais à frente a restauração da monarquia pela via referendária, continuando o combate pela revogação dos atuais limites materiais incertos na Constituição Portuguesa. Como sabem, são obstáculos à questão da existência do referendo para a questão do regime. E, portanto, no fundo, a ideia qual é? Tornar a causa real visível aos olhos da sociedade civil, dizer o porquê de estarmos, dizer a todos que estamos aqui, o porquê de aqui estarmos e como é que se podem juntar a nós. Isso pode ser feito também através da gestação de um novo manifesto monárquico, mais completo, no fundo, linhas mestras do movimento monárquico. Pode-se fazer também, e deve-se fazer também com espaços de conversa e debate com monárquicos e com portugueses em geral. Deve-se fazer através de dinamização e abertura de espaços de diálogo. Deve-se fazer, no fundo, com uma aposta na formação, na divulgação, na comunicação e, fundamentalmente, fazê-lo a tempo. Ou seja, connosco não podem existir momentos sem comunicação. Ou seja, não há momentos, a não ser que não haja nada a comunicar, em que a causa estará ausente durante muito tempo. Não é o caso. Connosco isso não acontecerá. A causa estará presente nas redes sociais, estará presente com permanência e comunicará a tempo e horas, não comunicará a espaços largos e meses a meses ou qualquer coisa do género. Isso connosco não se passará. Portanto, no fundo, penso eu, já de uma forma resumida, expliquei um conjunto dos objetivos que nos propomos seguir e penso que se cumprirmos uma parte substancial destes objetivos, teremos dado no final do nosso mandato, e eu prometo desde já que serei apenas presidente da direção se me elegerem por um mandato, e se ficar a promessa feita, ou seja, não me irei perpetuar à frente destas funções. Penso que mais à frente é tempo de uma pessoa mais nova poder, eu já tive a vossa idade, há uns aninhos atrás, poder ser aquela pessoa que vai, no fundo, depois dar continuidade a este projeto que agora nós procuraremos trilhar. Muito bem, portanto, muitas propostas muito pertinentes que estamos aqui a ver da sua parte, da sua lista. Penso que passou um pouco também pela resposta da pergunta a seguir, que é qual seria a visão ou expectativas que tem para a Casa Real e para o movimento monárquico, mas tirando agora o foco do mandato em si e propondo mais o ponto de vista no movimento monárquico, como é que visualizaria então esta questão das expectativas que tem para o movimento? Vamos lá mais ver. do que mandato. Nós partimos neste momento
devemos reconhecê-lo, de expectativas relativamente baixas. Não é? Neste momento estamos a lidar, não somos só nós, causa real, somos nós, país, nós, próprio planeta, estamos a lidar com expectativas baixas relativamente a uma série de questões. Mas não se esqueça que da designação da nossa noção, a monarquia é a liberdade. E esta questão da liberdade coloca-se atualmente com uma grande pertinência. Não se pense que o combate pela liberdade é um combate ultrapassado, muito pelo contrário. O combate pela liberdade deve ser feito por todos. Nós estamos em riscos de a perder definitivamente. Ou seja, um conjunto de questões que têm vindo a ser lançadas a nível mundial, a nível planetário, um conjunto de medidas que estão a ser tomadas, o aproveitamento que está a ser feito nos 2 últimos anos de uma situação pandémica para, através dela, se pôr em causa direitos, liberdades e garantias individuais, no fundo se limitar o direito de associação, o direito de reunião, o direito de manifestação, o direito de nós vermos as nossas famílias, o direito de fazermos coisas sem limitação no tempo e no espaço, esses direitos têm estado a ser colocados em causa. No fundo, está-se a pôr em causa liberdades fundamentais que nós dávamos como, muitos de nós pelo menos, davam como adquiridas e como nunca sendo passíveis de voltarem atrás. Isso não é o caso. E, portanto, eu penso que todos nós devemos ter a noção que o combate pela liberdade é um combate extremamente atual. E se não o combatemos pela liberdade, não temos democracia, só há democracia com liberdade, e não temos um país, não temos uma pátria. Teremos, eventualmente, um espaço territorial subjugado a interesses que não são os nossos. E é preciso que fique muito bem presente, e nós temos muito presente, que o combate pela liberdade é o principal combate que nos deve empenhar a todos. Dentro das nossas possibilidades, mas o combate pela liberdade é um combate absolutamente essencial. Sem liberdade, nada mais existe. E isso gostávamos que ficasse muito claro, e daí termos feito menção específica no caso da moção, da título de moção, que monarquia e liberdade. Até porque achamos que a liberdade funciona melhor em monarquia, como aliás temos assistido nos últimos anos, décadas, e como aliás agora, mesmo nesta situação pandémica, foi possível verificar que os primeiros países da Europa, onde as questões, as limitações que foram colocadas às várias liberdades, os primeiros países da Europa onde essas questões foram ultrapassadas, onde no fundo essas limitações foram ultrapassadas, foram nas monarquias, nomeadamente nas monarquias nórdicas. Não é? E, portanto, é muito importante que nós tenhamos isso presente e daí insistir muito nesta questão. Exato, são questões de facto muito importantes. E pelo que falou, está portanto em contacto com a monarquia desde muito cedo e teve muitas oportunidades com a mesma, por isso vejo que tem bastante, é bastante familiar com esta questão e por isso penso que posso perguntar com segurança que terá uma resposta fidedigna de o que é que acha que se pode destacar em relação às direções antigas da causa real. O que é que vê que pode levar avante e trazer este futuro para melhor? Muito bem, eu já gostava de dizer o seguinte, dar um elogio, evidentemente, a todas as anteriores direções da causa real, nomeadamente da atual, ainda em funções, presidida pela doutora Teresa Corte Real, todas elas se empenharam muito na defesa da monarquia e tiveram, todas elas, deram um grande contributo para a causa real. Com grandes dificuldades, caso, por exemplo, da atual direção, com grandes dificuldades, até porque o período de tempo em que foi exercida a maior parte do seu mandato coincidiu precisamente com estas limitações graves que tivemos às nossas liberdades, não é? E, portanto, é destacar todo o grande empenho de todas as direções anteriores. Eu digo que talvez, em relação às direções anteriores, o que talvez seja um pouco diferente, no meu caso, será uma experiência política mais vasta, experiência partidária, mas fundamentalmente uma experiência política mais prolongada no tempo, mais vasta, e, portanto, eventualmente um melhor conhecimento, eventualmente um melhor conhecimento dos protagonistas da política, dos órgãos, das pessoas, do sistema político em si, no fundo porque eu já estive dentro do sistema, embora dentro do sistema tenha derroteio, não é? E isso é importante,
a melhor forma de derrotar o sistema é estar lá dentro e fazê-lo implodir, e, portanto, essa é muito a ideia que eu sempre defendi, é aproveitar o sistema para o implodir, não é? Estamos a falar em termos democráticos, evidentemente, nós estamos Exato. não há nenhuma implosão democrática, ou seja, no fundo, aproveitar o sistema, lidar com as mais-valias e com as deficiências do sistema, que são muitas, as pessoas às vezes acham que não, o sistema beneficia do facto de estar lá há muito tempo, não é? Ou seja, de se perpetuar no tempo, mas o facto de se perpetuar no tempo não quer dizer que seja forte. A força reside do facto de todos o acharem forte, não pelo facto de ele mesmo ser forte, não é? Que é diferente. E, portanto, eu conheço talvez melhor o sistema por dentro. Nessa medida, talvez seja possível, digamos, agilizar um pouco, e penso que isso é o fundamental, é agilizar a mensagem da monarquia, e agilizar a mensagem da causa real. Ou seja, levar a mensagem da causa real mais frequentemente e com mais cadência junto dos seus destinatários, que no fundo será todo o português. Eu penso que, digamos que as questões de comunicação são questões muito importantes, a comunicação são um aspecto essencial no nosso mandato. Sem prejuízo dos aspectos mais profundos, de matérias mais profundas que eu há pouco elenquei, não é? Ou seja, só por comunicar, não. Comunicar, mas com um substrato grande que exista por detrás. Exato, pegando nesse ponto em específico de comunicação, tendo em conta que falou, se não estou em erro, de ter membros da JMP na sua lista, foi isso que disse? Exato. Tendo em conta que os jovens estão tão familiarizados com redes sociais e com partilha de informação nos dias de hoje, pensa que essa difusão de informação pode ter ponto de foco na juventude? De que modo é que acha que a JMP pode ter o futuro na causa real? Ou como é que interagem? O JMP é absolutamente essencial à causa real, que não pode deixar de ser. Porque sem jovens não há futuro. E, portanto, isso é absolutamente adquirido. Eu já tive a sua idade, não é? Já tive a vossa idade. E, portanto, na altura fomos nós que... Olha, somos nós ainda hoje, agora com a vossa ajuda, que ainda estamos a conduzir o barco, não é? E, portanto, isso é absolutamente essencial. Se não houver juventude, não há sequer ideia de monarquia, porque não há protagonistas para a defender. E, portanto, não acho que a JMP deve existir para colar cartazes, como é o habitual nas juventudes, nada disso. A JMP deve, a meu ver, por um lado, aumentar, se possível, a sua formação, ou seja, a sua formação política, a sua doutrinação, no bom sentido, não é? Ou seja, o fortalecimento dos argumentos, e por isso é importante que os jovens sejam jovens que saibam de que é que estão a falar e a mensagem que querem transmitir, isso é muito importante, e depois que o saibam fazer de forma adequada, para que depois, através da sua própria juventude e da comunicação que têm com outros jovens, seja possível auxiliar muito à difusão da monarquia. Não é? Portanto, isso é absolutamente essencial. Não é de todo concebível uma causa real sem juventude monárquica. Agora, é também importante que a juventude monárquica possa, sem prejuízo da sua autonomia, possa também compartilhar das ideias que existem no quadro da própria causa real e que seja possível articular as atuações de uma e de outra. Não é? Eu penso que isso conseguirá ser feito com a nossa direção, isso seguramente será feito, temos essa intenção de o fazer, não só por um lado oferecendo aos jovens alguns instrumentos para essa formação que pode ser necessária, que nós entendemos que é importante, como também depois querendo, conjuntamente com eles, articular um conjunto de ações que evidentemente têm de ser tomadas, têm de ser feitas e que permitirão depois que a imagem da causa real e da monarquia em geral possa ser devidamente fortalecida. Exato. Já falámos da sua opinião sobre a atual causa real. O que é que diria sobre a atual juventude monárquica portuguesa? Eu devo dizer que, para ser muito sincero, não tenho um conhecimento tão vasto da juventude monárquica portuguesa como tenho dos restantes órgãos da causa monárquica, não é? Mas isso por razões, penso que são objetivas. Agora, o que me parece importante é que, por um lado, seja possível dotar a juventude monárquica portuguesa de melhores condições de trabalho, ou seja, penso que é possível e desejável que nós, a nível dos espaços, encontremos soluções para que a própria juventude monárquica
possa atuar, possa agir, possa reunir, possa doutrinar, possa apresentar, no fundo, apresentar-se a outros jovens que, não estando integrados na juventude monárquica, poderão ter esse apelo de colaboração, de integração. Por isso é necessário que a juventude monárquica tenha condições para o fazer. Penso que aí há algumas coisas que podem ser feitas, estudaremos essas várias possibilidades, por um lado isso. Por outro lado, como há pouco referi, a questão da formação, que me parece muito, muito importante, e no fundo, um dos aspectos que também me parece muito relevante é que creio que a juventude monárquica deveria apostar muito na sua cada vez maior presença em estruturas de ensino, quer a nível do ensino secundário, quer a nível do ensino universitário. Era muito importante, nós eu filo nos anos 80 e filo com sucesso, devo dizer, e não há nenhuma razão para que os jovens não o possam fazer de novo e não o possam fazer de uma forma crescente, ou seja, que não possam protagonizar listas monárquicas candidatas a associações de estudantes, listas monárquicas candidatas a associações académicas. Não há nenhuma razão para que isso não aconteça. É uma forma excelente de reunir um conjunto de pessoas à volta de um programa de atuação e depois de influenciar decididamente, através da presença nos órgãos respectivos, a própria monarquia. Isso irá permitir que depois venham outras pessoas a abraçar a causa da monarquia. Não é? E, portanto, eu instava muito, com o apoio da causa real, que fosse possível a juventude monárquica balançar-se, não quer dizer que não faça, mas, digamos, ir mais longe e começar a estar mais presente em tudo o que sejam escolas, tudo o que sejam universidades do país, dentro das possibilidades iniciais. No fundo, isso penso que é algo muito importante a fazer. E isso é fácil de ser feito. Não se pensa que é fácil e é difícil. Ou seja, é fácil de ser feito na perspectiva de nós, como sabe, nós, monárquicos, e causa real, temos o melhor marketing, temos a melhor imagem, temos, no fundo, dificilmente algum outro projeto político ou partidário tem melhor imagem do que nós, do ponto de vista de marketing. Não é? Muito apelativo. Não é? Isso é uma grande ajuda, nomeadamente entre os mais jovens, para que a nossa mensagem possa ser potenciada. E, portanto, nós temos também de provocar e de atuar a nível do marketing, do merchandising, para permitir que, através de instrumentos fáceis, de contato fácil inicial e depois solidificado pela tal formação que achamos que é importante que os jovens tenham, seja possível ir aumentando a influência da própria juventude monárquica nos vários centros onde ela deve marcar presença, a nosso ver, e os centros onde deve marcar presença é nos centros onde estão os jovens, naturalmente. Não só, mas fundamentalmente nesses centros. Não é? Exato, continuando com esse ponto de vista em específico, falámos muito sobre a causa real como instituição, a Juventude Monárquica Portuguesa como instituição. O que é que acha do povo em si, portanto, um cidadão comum, que não esteja afiliado em nenhuma das duas, qual é que diria ser a importância do indivíduo comum neste grande movimento monárquico? Vamos lá ver, eu continuo convencido que os portugueses são intrinsecamente monárquicos, todos eles. Não direi todos, direi uma grande parte deles. Por vezes não o sabem, ou seja, e não o confessam, por vezes. Mas lá no fundo, lá bem no fundo, é até uma questão de vermos da forma como o Sr. Dom Duarte e a família real são recebidos nos vários sítios onde se deslocam. Não é? São sempre recebidos com enorme simpatia, enorme deferência, um contacto humano muito grande, o que revela claramente, por vezes, muitas vezes superior a qualquer Presidente da República ou para não falar evidentemente qualquer outro membro do governo, e portanto isso revela que os portugueses no seu subconsciente, se for o caso, uns no seu consciente, outros no seu subconsciente, são monárquicos. Portanto, no fundo, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos reavivar as suas memórias e os seus conscientes. Devemos, no fundo, explicar e deixar claro que aquilo que por vezes funciona a nível do subconsciente é algo que deve ser estimulado e que deve ser realçado no seu dia-a-dia. E, portanto, no fundo, fazer com que aquelas pessoas que são, não digo aquelas pessoas que são, as poucas que são convictamente republicanas, não é dessas que eu vou falar,
estou a falar daquelas pessoas que são simpatizantes pela monarquia ou que não têm propriamente uma escolha, para que decididamente possam rever-se nos ideais monárquicos e, portanto, possam ser os nossos ajudantes na tarefa, portanto, da restauração da monarquia, na tarefa, no fundo, da divulgação dos nossos ideais. Portanto, temos uma tarefa imensa pela frente relativamente a isso, e aquilo que eu espero é, se eleitos, se a nossa equipa for eleita, que seja possível no final do nosso mandato dizermos que, se calhar, não teremos restaurado a monarquia, mas que o espaço que existe agora entre onde estávamos em 2022 e onde estamos quando acabar o mandato, já é mais curto, ou seja, demos passos muito decisivos para que a monarquia seja mais conhecida, para que a família real seja mais conhecida, para que, no fundo, os ideais monárquicos sejam mais conhecidos e que, portanto, no fundo, haja predisposição muito maior para a restauração. Exato, e fico feliz que as suas respostas interligam-se, tanto o que acabou de dizer vai diretamente em ligação com o que disse no início, com a importância da imagem, da difusão, da causa real, não só do movimento e da causa. E penso que sim, que faz sentido que tudo isto aliado também uma grande força de vontade que estou a ver e que penso que não seja difícil que os nossos ouvintes o reconheçam. Temos de facto um futuro mais forte e pronto, das nossas perguntas será tudo. Se quiseres, esteja à vontade para fazer comentários. Desejas dizer mais alguma coisa? Muito bem, eu gostava apenas de deixar claro que, enquanto Presidente da Mesa do Congresso, que tenho sido nos últimos anos, tenho pautado o mais possível a minha atuação pela defesa da legalidade, nomeadamente da legalidade estatutária e regulamentar. Nos últimos dias surgiram aí umas alegações de que eu, por minha iniciativa, queria diminuir o peso da juventude monárquica nas votações ou nas representações. Nada disso, não tenho qualquer intenção disso. A única questão é eu cumpro o que está nos estatutos e nos regulamentos. Ou seja, não posso fazer de outra forma, enquanto Presidente da Mesa do Congresso, não posso ultrapassar o que está estatuído. E, portanto, não vejam, por favor, nisso, na atuação que eu tenho enquanto Presidente da Mesa do Congresso, qualquer má vontade contra a juventude monárquica. Muito pelo contrário, como eu disse no princípio e reafirmo, eu já fui da juventude monárquica e, portanto, não podia de forma alguma, foi aí que eu iniciei, digamos, o meu combate e, portanto, não poderia de forma alguma ter qualquer sentimento, qualquer animosidade contra a juventude monárquica. Está absolutamente fora de causa. Portanto, gostava que isso ficasse muito claro para desfazer qualquer ideia errada que possa existir por aí em relação a algumas pessoas, não em relação a todas as pessoas. E, portanto, no fundo, aquilo que faço é agradecer esta oportunidade, gostei muito desta falar consigo e, através de si, todos os ouvintes que penso que irão ter a possibilidade de ouvir essa nossa conversa nos próximos dias. Apelo à participação de todos no Congresso, dentro das possibilidades que existem, da representação. Apelo, independentemente de quem ganhe, sou eu e a minha lista a ganhar, se são outras listas a ganhar, independentemente disso, apelo evidentemente a que a juventude monárquica possa apoiar quem ganhar as eleições no âmbito dos órgãos da causa real e não será por isso, em caso de vitória ou, fundamentalmente, em caso de derrota, que eu deixarei, evidentemente, de continuar como monarca e de continuar também na defesa dos ideais monárquicos. E, portanto, agradeço muito esta oportunidade, faço votos para que nós todos possamos brevemente ajudar-nos uns aos outros neste combate para o qual todos nós somos poucos. Muito obrigada, e como nota final, pela parte da JMP, agradecemos muito a sua presença e aproveito também para me dirigir aos que se inscreveram no Congresso Monárquico. Veremos então dia 12 e 13 em Évora e apelo para que venham ter connosco para que possamos estar todos juntos
Boa sorte. Muito obrigado.